A busca pelo carro ecológico que não polui. Os curiosos projetos de uma turma de engenheiros que não tem limites para a imaginação. É daqui a pouco. O que parece ficção científica se torna realidade num curso de engenharia. Alunos a caminho da sala de aula, ou melhor, da oficina mecânica da Fundação Educacional Inaciana, que há mais de 40 anos é como uma usina de ideias. Foi deste lugar que nasceram projetos de veículos originais, como o FEI X1, um carrinho que tem um jeitão de barco, construído em apenas 4 meses e foi a sensação no Salão do Automóvel de 1962. A proposta desse projeto é um veículo anfíbio. Ele, portanto, a parte terrestre, ele tem a tração nas rodas traseiras. Ele utiliza uma mecânica de Gordini, que era um veículo produzido antes do Corcel aqui no Brasil. E ele tem a propriedade de flutuar. E quando ele flutua, então ele perde a tração das rodas e a tração passa a ser aerodinâmica, feita através dessa grande hélice atrás e com um leme direcional também. Já o FEI X2, a ideia era ser um overcraft, ou seja, um veículo que se move tanto na terra como na água sobre um colchão de ar. Como a criatividade não tem limites para estes engenheiros que adoram desafios, logo surgiram diversas propostas. Algumas aguardam a chance de conquistar o asfalto, como o ousado FEI X14. É um veículo que foi concebido para quebrar o recorde de velocidade com motor com 1 litro de deslocamento, Velocidade prevista aí um pouquinho mais de 460 km por hora. Assim, em termos de emissão de gases, também foi pensado nisso, nesse projeto, professor? Para ser sincero, nesse projeto não, porque é muito difícil você conciliar as duas coisas, Ele tem um motor de 1 litro com 460 cavalos, portanto ele tem uma grande vazão de ar e combustível e tem um grande desperdício de combustível. Mas como ele é um só e essa vida dele não deve passar de 1 minuto, então, que é o tempo de fazer o percurso, então é perfeitamente tolerável. Os projetos são criados de acordo com as necessidades da época. Se a preocupação mundial é com os gases que provocam o efeito estufa, eis que surge a proposta do FEI X19, um carro híbrido, movido por um motor de tração elétrica, mas é um motor de combustão que recarrega as baterias. A vantagem é que esse motor de combustão interna, ele sempre funciona no ponto ótimo. Ele não fica acelerando e diminuindo a rotação. Ele trabalha na rotação ótima para ter a máxima eficiência. Então ele é ecologicamente melhor do que um motor de tração que fica variando a velocidade, fica variando a rotação e aí acaba emitindo mais. Renato Giacomini é o coordenador do curso de engenharia e do projeto do veículo, que tem uma autonomia de 8 horas e atinge uma velocidade máxima de 140 km por hora. Quantas baterias, professor? Ele tem o suficiente para gerar 240 volts, então são 20 baterias. A gente usou uma tecnologia de bateria mais convencional, que é chumbo ácido, mas dá para usar tecnologias mais novas, como lítio-íon, lítio polímero. São baterias mais caras, tem também um custo ambiental maior, mas elas são mais leves, então o carro fica mais eficiente. Agora ocupa bastante espaço, Ocupa, principalmente essa tecnologia de bateria ocupa bastante espaço. Aqui, em compensação, a gente tem um pouco de espaço sobrando, Nós temos um motor elétrico que funciona ali embaixo, que é um motor um pouco menor, mas que é o suficiente para o carro. E nós temos também um gerador, que é o que gera energia para as baterias, estão os dois aqui no compartimento do motor.
Uma desvantagem que impede um veículo ecológico como este ser produzido em série é o custo. Só no protótipo, que transporta apenas 2 passageiros, foram gastos R$350 mil. Agora o projeto vai servir como referência para as futuras gerações de veículos. Enquanto o transporte popular 100% ecológico não é uma realidade nas ruas, os engenheiros apostam também nos carrinhos elétricos. O FEI X17, com 3,5 metros de comprimento e apenas 33 quilos de peso, é movido com bateria de motocicleta e motor de ventilador de um radiador de carro. Esta versão foi campeã da Maratona de Eficiência Energética de 2006. Uma competição que não vence o carro mais rápido, e sim o que tem maior autonomia. Com as 3 baterias carregadas, o carrinho conseguiu percorrer quase 30 quilômetros de distância até parar. O segredo desse carro, desse projeto, como a bateria e o motor são padronizados pela competição, é a transmissão, tá? E aquela caixinha que é a caixinha onde tem o controle, tá? Onde ele faz todo o controle de velocidade do motor, torque. Então, aquele é o segredo do veículo, né? Então, a gente conseguiu essa posição, né, o primeiro lugar, em função do conjunto. Além de tudo isso, o carro, que também é um carro leve, em fibra de carbono, e o desenho do carro, que é muito aerodinâmico. Hoje, os alunos do curso de engenharia vão fazer uma pequena demonstração da eficiência do projeto num campo de provas. Professor, poxa, esse carro é tão legal, será que o senhor permite que eu pilote ele? Você? Eu mesmo. Não. Mas por que, professor? Porque você não tem o perfil adequado para guiar o carro. Tem perfil para isso aqui? Ah, tem. Eu vou te mostrar qual é. Mas afinal, quem será esse piloto misterioso? O famoso macacão vermelho pode ser um bom sinal. Será alguém da escuderia italiana de Fórmula 1? Nada disso. Essa é Camila Luconi, 20 anos de idade, 47 quilos de peso e 1,60 m de altura. O perfil ideal para fazer do X17 um carro campeão. A pessoa pequena tem a vantagem de poder se alojar num compartimento pequeno, como área frontal, devido à aerodinâmica, para a gente é muito importante, apesar do veículo andar em velocidade baixa, mas tem sempre o vento ambiente, né? Então é necessário ser aerodinâmico. Então a gente precisa combinar essas duas coisas, né? Estatura e peso. E a mulher tem essa vantagem, né? Como tem a estrutura óssea mais leve, então todos os nossos pilotos são meninas. Camila, para você é muito complicado pilotar um veículo como esse aí? Olha, no começo foi um pouquinho até pegar o jeito, depois ficou tranquilo. É meio desconfortável, não? É um pouquinho apertado. Quais são as dificuldades para pilotar? É um pouco difícil de virar o volante, então a curva é meio difícil de fazer. Dizem que as mulheres pilotam melhor, é verdade mesmo? Ah, lógico, com certeza. Vamos ver então como é que é, né? Vamos ver. Apesar das linhas aerodinâmicas que lembram um avião, o ponto forte do FEI X17 não é a velocidade, e sim a durabilidade da bateria, que teve a ajuda de uma carroceria mais leve, feita de fibra de carbono e fibra epóxi. Ah, é claro que isso sem esquecer da experiência da piloto. Projetos que utilizam combustíveis alternativos e ecológicos atraem cada vez mais estudantes em busca de desafios, como o Rodrigo de Souza e o colega Eduardo Mobili. É legal, a gente tem a ideia de que seja o combustível do futuro, então é uma coisa que já está acontecendo, alguns carros híbridos, então você vê que seu projeto, assim, você fala, tá no caminho certo, a gente está seguindo um caminho legal. Sai um pouco daquela coisa só de sala de aula e estuda, matemática, cálculo, para você colocar a mão na massa. Voltado para carro, né, que é a coisa que eu adoro e muita gente que está dentro da faculdade também. Se a preocupação é a emissão de poluentes na atmosfera, um veículo movido a eletricidade como este do projeto da faculdade seria o ideal para as pessoas. O problema está justamente no que faz movimentar o motor, a bateria. Porque fica a pergunta:
o que fazer quando a vida útil dela acaba. O professor Ricardo Bock explica que, por enquanto, não há uma solução para o descarte correto das baterias. Por isso, ainda não é possível afirmar que o projeto é 100% ecológico. Mas chuta um prazo para que os carros elétricos conquistem de vez as ruas do planeta. Da mesma forma que ainda não se conseguiu dar destino aos pneus, por exemplo, que deveriam representar um problema muito menor, eu enxergo que com as baterias seja um problema bem maior. E eu não pensaria em nada em menos de 30 a 40 anos. É uma questão só de desenvolver melhor a tecnologia das baterias, né? Desenvolver também a tecnologia dos motores. Não tenho dúvida que o carro do futuro tem tração elétrica.